Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Valentim, advogada, especialista em direito imobiliário, sucessório, planejamento e proteção patrimonial por meio da holding. Hoje eu quero abordar com vocês uma dúvida que é super frequente entre os meus alunos e também entre aquelas pessoas que estão começando a entender agora o universo das holdings. Como conseguir a tão desejada imunidade tributária na hora de transferir os seus bens para o capital social da sua holding recém-criada? Se essa é uma dúvida sua também, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar tudo, tintim por tintim. Para começar, é fundamental entender que a integralização de bens ao capital social de uma empresa, incluindo a holding, é, em regra, um ato não tributado pelo ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Isso está previsto lá na nossa Constituição Federal, no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1. Essa imunidade é uma forma de incentivar a formalização e a organização patrimonial dentro de uma estrutura empresarial. Afinal, o objetivo dessa etapa é apenas transferir a propriedade dos bens da pessoa física para a pessoa jurídica na holding, sem que haja uma efetiva transação de compra e venda. Ponto crucial aqui, essa imunidade se aplica especificamente ao ITBI, no caso de bens imóveis. Para outros tipos de bens, como participações societárias ou bens móveis, a tributação seguirá outras regras. Nosso foco aqui hoje será nos imóveis, que geralmente geram mais dúvida entre as pessoas que estão formalizando a holding. Agora, como garantir essa imunidade na prática, especialmente em uma holding recém-criada? A chave sempre vai estar no CNAE principal da sua holding. Para que a imunidade do ITBI seja reconhecida sem maiores problemas, o CNAE principal da sua holding deve ser sempre o Holding Instituição Não Financeira, que é o CNAE 6462-0/00. Esse CNAE deixa claro que a atividade primordial da empresa é a gestão do seu próprio patrimônio, uma gestão financeira cujo objetivo não é simplesmente o lucro. Ao registrar a sua holding com esse CNAE principal, você demonstra para o fisco que a integralização dos imóveis no capital social é apenas uma etapa de organização patrimonial e não uma transação imobiliária sujeita ao ITBI. O ideal é que essa seja a sua atividade principal desde a constituição da empresa. Se você iniciar com outro CNAE e desejar depois mudar, essa imunidade pode ser questionada no futuro. Conseguir essa imunidade na integralização é o primeiro passo, mas para mantê-la e não descaracterizar a natureza da holding, algumas práticas são essenciais. O que pode fazer? Planejamento sucessório, que é utilizar a estrutura para facilitar a transmissão do patrimônio aos herdeiros. Organização patrimonial, concentrar e proteger o patrimônio da família na holding. Realizar investimentos, utilizar os recursos da holding para realizar investimentos financeiros, mas importante e muito cuidado. O fisco não pode enxergar que essa é a atividade principal. Então, cuidem muito para essa gestão, se ela houver. O que não pode fazer? Para não descaracterizar a holding. A compra e venda habitual de imóveis. Se a holding começar a comprar e vender imóveis com uma certa frequência, ela pode ser vista como uma empresa imobiliária. E aí vai sujeitar as transferências, inclusive aquela de integralização inicial, ao ITBI. A atividade principal diferente da administração de bens próprios. Se a holding desenvolver outras atividades como principal, como, por exemplo, aluguel recorrente, construção, loteamento, enfim, etc., a imunidade inicial ela pode sim ser questionada. Distribuição disfarçada de lucros. Utilizar a holding para transferir bens aos sócios de forma que configure uma distribuição disfarçada de lucros sem a devida tributação do imposto de renda. Isso é muito grave. Blindagem patrimonial abusiva. Utilizar a holding como único intuito de fraudar credores ou ocultar o patrimônio. Então, atenção. Utilizar a holding de forma incorreta com o objetivo de fraudar o fisco ou burlar a lei pode trazer sérias implicações legais, como, por exemplo, a autuação do fisco. A Receita Federal e os fiscos estaduais, municipais, podem autuar a empresa e os sócios, cobrando os impostos devidos, ITBI, Imposto de Renda, etc., com multas e juros.
A descaracterização da imunidade. A imunidade do ITBI concedida na integralização pode ser revista e cobrada retroativamente. A responsabilidade tributária dos sócios, em alguns casos, os sócios podem ser responsabilizados pessoalmente pelas dívidas tributárias da empresa. Crime de sonegação fiscal. Utilizar a holding com dolo, ou seja, com a intenção de fraudar o fisco, pode configurar um crime de sonegação fiscal, com penas que incluem multa e até mesmo prisão. Outras ações judiciais, como, por exemplo, dependendo da finalidade do uso incorreto, podem ocorrer outras ações judiciais, como ações de fraude contra credores. Agora, outra dúvida super comum também, que surge sempre é: o que fazer quando o município cobra o ITBI sobre a diferença do valor histórico, que é aquele que foi lá declarado no imposto de renda, e o valor de mercado na hora da integralização? É legal essa cobrança? Como podemos resolver essa questão? Bom, essa é uma prática muito comum, porém, em grande parte dos casos, considerada indevida e ilegal por diversos tribunais e também pela própria Constituição, pela interpretação da Constituição Federal sobre a imunidade do ITBI na integralização de capital. O entendimento majoritário que se tem é que, para fins de integralização do capital social, o contribuinte tem a faculdade, a escolha de utilizar o valor histórico do bem, aquele que ele declarou lá no imposto de renda, ou o valor de mercado. A Constituição não exige que a integralização seja feita pelo valor de mercado para que se goze dessa imunidade. A cobrança do ITBI sobre a diferença entre o valor histórico e o valor de mercado desvirtua o princípio da imunidade, transformando um ato de integralização em uma espécie de transmissão onerosa tributável, o que não é a intenção da lei. Alguns municípios tentam se basear em interpretações equivocadas do tema 796 do STF, que tratou de uma questão específica sobre a imunidade não alcançar o valor dos bens que excedem o capital social e ser integralizado. No entanto, essa decisão não autoriza a tributação entre a diferença do valor histórico e do valor de mercado, quando o valor integralizado corresponde ao capital social que for declarado. Se o município está cobrando o ITBI sobre essa diferença, não se desespere. Existem caminhos para contestar essa cobrança. Bom, o primeiro deles que eu gosto de utilizar é o recurso administrativo, que é o primeiro passo. Então, a gente apresenta um recurso administrativo junto ao próprio município, contestando a cobrança e usando a tese, a defesa principal, que é a imunidade constitucional prevista lá no 156, parágrafo 2º da Constituição Federal, no inciso 1º, combinada com o entendimento de que a lei não exige a integralização pelo valor de mercado para fins de imunidade. Você ainda pode argumentar que a integralização é um ato de mera transferência patrimonial para fins de organização societária e não uma compra e venda de imóveis. Bom, eu também gosto muito de usar, em alguns municípios permite, é a consulta formal, que é protocolar uma consulta formal junto ao órgão tributário municipal, buscando um posicionamento oficial. Ele também pode ser útil para documentar toda a tentativa de resolver a questão de forma administrativa. E se nenhuma das duas resolver a tempo, pelo menos, aí não nos resta outra alternativa senão o mandado de segurança. Caso o recurso não seja negado ou não haja resposta em tempo razoável, a via judicial mais eficaz é o mandado de segurança. Essa ação judicial ela busca proteger um direito líquido e certo que está violando a cobrança indevida. A tese de defesa pode ser a mesma, vai ser a mesma que foi apresentada no recurso administrativo. A imunidade constitucional e a ilegalidade sobre a diferença do valor de mercado na integralização de capital. Também é possível usar uma ação anulatória de débito fiscal. Isso se o município já tiver lançado o ITBI e constituído ele como um crédito tributário. Pode-se ingressar com essa ação anulatória de débito fiscal para questionar a legalidade da cobrança perante o Poder Judiciário, utilizando de novo os mesmos argumentos de defesa já utilizados anteriormente. Como vimos, a imunidade tributária na integralização de capital de uma holding é um benefício extremamente importante, mas que exige atenção e planejamento desde a sua criação.
A escolha correta do KNAI principal e a manutenção da atividade de administração de bens próprios são cruciais para garantir esse benefício a longo prazo. Então, lembre-se sempre de buscar uma orientação especializada quando houver dúvidas, na hora de estruturar a sua holding de forma correta, evitando assim problemas futuros com o fisco. O barato pode sair caro. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve lá no nosso canal para que você receba todos os conteúdos sobre holding patrimonial e familiar. E se você ainda quer se aprofundar mais sobre esse tema, não deixe de nos seguir lá no Instagram, @martinsadvocaciaRS. O link vai estar aqui na descrição. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Como vimos, a imunidade tributária na integralização de capital de uma holding é um benefício extremamente importante, mas que exige atenção e planejamento desde a sua criação. A escolha correta do KNAI principal e a manutenção da atividade de administração de bens próprios são cruciais para garantir esse benefício a longo prazo. Então, lembre-se sempre de buscar uma orientação especializada quando houver dúvidas, na hora de estruturar a sua holding de forma correta, evitando assim problemas futuros com o fisco. O barato pode sair caro. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve lá no nosso canal para que você receba todos os conteúdos sobre holding patrimonial e familiar. E se você ainda quer se aprofundar mais sobre esse tema, não deixe de nos seguir lá no Instagram, @martinsadvocaciaRS. O link vai estar aqui na descrição. Um grande abraço e até os próximos vídeos.